Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, dia 30 de novembro, a igreja celebra a festa de Santo André Apóstolo. E nós vamos meditar o evangelho da liturgia de hoje, o evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículos 18 ao 22. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: Segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria muito grande poder partilhar com vocês hoje o Evangelho e meditar um pouco sobre esse apóstolo maravilhoso, Santo André. André tem muito a nos ensinar. A igreja celebra esse dia, celebra a vida de um escolhido do Senhor para fazer parte dos 12 apóstolos, Santo André. André nasceu em Betsaida no tempo de Jesus e, de início, ele era discípulo de João Batista, até que se aproximou o Cordeiro de Deus e, com São João, começou a segui-lo. Por isso, André é reconhecido pela liturgia como o primeiro a ser chamado, o primeiro que escutou o apelo do Mestre. A liturgia conta que quando Jesus se apresentou pela segunda vez na região do Jordão, onde João Batista estava, ele exclamou: Eis o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, estava lá João outra vez com 2 de seus discípulos. E avistando Jesus que ia passando, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus. André e João, ouvindo essas palavras, decidiram deixar tudo para seguir Jesus Cristo. Santo André se expressa no Evangelho como ponte do Salvador, porque é ele quem se coloca entre Simão e Jesus. Eu gostaria que você pudesse guardar essa expressão. Santo André é chamado da ponte do Salvador. E segundo a narrativa de São João, esse foi o primeiro encontro de André com Jesus. Entretanto, André e Pedro não ficaram definitivamente com o Senhor, voltando às suas ocupações de pescadores. Dias depois, quando Jesus passava pelo lago de Tiberíades, aí ele avistou os irmãos e os chamou para que pudessem segui-lo, fazendo então Jesus a promessa que a partir daquele momento eles seriam pescadores de homens. E foi a partir dessas palavras que André e Pedro então atenderam o chamado oficial de Jesus para serem os pescadores de homens. A Bíblia, ela tem poucas menções sobre André, mas 2 que são muito importantes. É quando André, ele chama seu irmão para ver Jesus, e a outra é quando, na multiplicação dos pães, André, ele intervém na situação e apresenta a Jesus o menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Conta a tradição que depois do batismo no Espírito Santo em Pentecostes, Santo André teria ido pregar o Evangelho na região dos mares,
e foi indo pregar o evangelho pelo mundo afora. Apóstolo da coragem e da alegria. Ele que testemunhou Jesus, entregando a sua própria vida. Ele foi martirizado numa cruz em forma de X. É por isso que nas imagens de Santo André nós vemos essa cruz em forma de X. E ele morreu assim porque foi mais um discípulo que não se achava digno de morrer da mesma maneira que o Senhor. Esse é um resumo da história de Santo André. E como eu falei com vocês, é uma alegria, meus irmãos, partilhar hoje essa palavra, justamente pela vida de Santo André, que tem muito a ver com a vida e com a história de muitos de nós. Apesar da Bíblia falar pouco de Santo André, mas vai nos falar dos momentos especiais que ele viveu, dos momentos que foram importantes, que marcaram a vida de Santo André e marca a nossa vida também. Nós já meditamos o ano passado sobre isso, mas é importante lembrarmos as atitudes de André. André, ele teve esse dom especial, esse dom de, como nós falamos aqui no estudo, de ser uma ponte. André é conhecido como a ponte do Salvador por isso, porque foi ele que foi essa ponte entre Jesus e seu irmão Pedro. Foi ele que foi essa ponte entre Jesus e aquele menino que tinha os pães e os peixes. Foi ele também que foi a ponte para levar o evangelho a muitos lugares, para apresentar para outros povos Jesus. E isso nós precisamos aprender de Santo André. Nós somos chamados para ser essa ponte, esse elo que liga as pessoas a Jesus. O Senhor conta conosco. O Senhor conta comigo. O Senhor conta com você. E André, ele entendeu tão bem o seu chamado, que é como ele colocou no seu coração essa certeza. Eu não posso converter o meu irmão, mas eu posso apresentá-lo àquele que mudou a minha vida e que vai mudar a vida dele também. Eu não posso multiplicar os pães, mas eu posso apresentar a Jesus aquilo que eu tenho para que ele possa fazer o milagre. Eu posso ser esse elo que liga as pessoas a Jesus. E isso é maravilhoso, porque mostra que André, ele sabia o seu lugar e ele cumpria fielmente a sua missão, o seu propósito. Ele não queria grandeza, ele não queria ser o destaque, ele queria ser simplesmente aquele que se colocava entre o problema e a solução. Quanto nós precisamos ser assim. Porque em muitas situações, irmãos, nós chegamos a dizer, eu não tenho como resolver o problema daquela pessoa. Mas nós temos que ter isso no coração. Eu não posso resolver, mas eu posso fazer como André. Eu posso apresentar às pessoas, levar os problemas das pessoas até Jesus. E Ele é a solução. E Ele é a resposta. André, ele carregava no seu coração esse amor a Deus. Tanto é que antes de ser discípulo de Jesus, ele e João eram discípulos de João Batista. Eu creio que no coração de João Batista já havia esse sentimento também, de preparar o coração daqueles dois para seguirem definitivamente o Mestre. E assim, como João Batista foi essa ponte entre André e Jesus, André, ele recebeu essa graça, esse dom de ser a ponte, de ser o canal, de ser um elo entre as pessoas e Jesus. Aparentemente pode parecer ser pouco,
Porque nós temos essa tendência de querer ser os melhores, de querer ser os protagonistas da história. Mas Santo André vem nos ensinar que o mais importante não é nós aparecermos, não é nós sermos o destaque. O mais importante é nós fazermos o nosso papel e de saber, eu conheço alguém que pode resolver o seu problema. Eu conheço alguém que pode mudar a sua história. Irmãos, se nós agirmos assim, se nós sermos como Santo André, nós vamos estar fazendo um grande bem para nós e principalmente para as pessoas. Porque diante das situações difíceis em que nós pensamos, eu não tenho como resolver o seu problema, mas nós não podemos parar aí. Eu não tenho como resolver o seu problema, mas eu quero te apresentar alguém que está mudando a minha vida e que pode mudar a sua também. 5 pães e 2 peixes eram insignificantes para aquela multidão, mas André não hesitou em apresentar para Jesus aquele menino com aquilo que ele tinha, com o pouco que ele tinha. André, ele é especial. É um apóstolo simples, mas que nos ensina que a grande riqueza é nós sermos ponte na vida dos outros. E o Senhor me chama, o Senhor te chama para ser essa ponte na nossa casa, no trabalho, nos ambientes que nós vivemos, irmãos e irmãs. Nos ambientes que nós vivemos. Jesus chama André porque conhece o coração de André. E é tão maravilhoso que aquele que vai ser chamado para estar à frente da igreja, para ser o primeiro papa da igreja, é Pedro. E o Senhor usa o seu irmão para atraí-lo até Jesus. Isso é maravilhoso e André carrega isso com humildade, com simplicidade no coração, para dizer: eu não quero as glórias, eu não quero as honras, eu quero simplesmente ser usado por Jesus. Eu quero simplesmente fazer a vontade do Senhor e cumprir fielmente aquilo que Ele me manda fazer. Se nós formos ponte, se nós formos esse elo, muitas coisas maravilhosas vão acontecer. E sabe quando isso acontece? Quando todos os dias o Senhor coloca, e eu tenho certeza que muitos de vocês já viveram essa experiência. O Senhor coloca no nosso dia a dia pessoas que nos contam seus problemas, pessoas que abrem o coração falando de situações difíceis que estão acontecendo em suas vidas. E quando o Senhor coloca essas pessoas, é para nós agirmos como André. Porque em muitas situações é como se nós ficássemos mesmo sem saber o que fazer, sem ter uma resposta. Mas é aí que entra a graça de Deus. E quando o Senhor coloca essas pessoas, Ele quer da nossa parte uma atitude de coragem, uma atitude de ser essa ponte para dizer para as pessoas: eu quero te apresentar quem pode resolver o seu problema. Eu quero te apresentar aquele que está mudando a minha vida e que quer agir na sua vida também. Levar as pessoas para Jesus. Isso é um dom extraordinário. Isso é um dom maravilhoso porque é cada um de nós tendo essa visão. Senhor, está aqui seu filho, a sua filha, agora é com o Senhor. E quando nós conseguimos agir assim, o coração do Senhor se alegra muito. Porque quando a pessoa está diante do Senhor, essa pessoa vai viver a maior experiência da sua vida. Experiência que vai mudar para sempre a história, assim como mudou de Pedro, assim como mudou de André, assim como mudou de todos os discípulos. O exemplo de Santo André, no seu martírio, também nos chama muita atenção. Mais uma vez,
na humildade, na simplicidade, na generosidade de entregar a própria vida por amor a Deus. E André fazia isso com um amor muito grande. Gente, nós somos chamados para ser ponte, para ligar as pessoas, para ser esse canal, esse elo entre as pessoas e o Senhor Jesus. Então eu quero te fazer esse convite. Comece. Se você se sente muito pequeno, se você vê as pessoas perto de você realizando grandes coisas e você não consegue, não se preocupe. Não queira ser igual às outras pessoas. Queira ser como André. Deixe o Senhor te usar. Deixe o Senhor colocar as palavras certas na sua boca, no seu coração. Deixe o Senhor te conduzir, para que o Senhor te conduzindo, você possa conduzir outras pessoas a Ele. E comece na sua casa, comece na sua família. E você pode acreditar, o Senhor já está te usando. O Senhor quer te usar ainda mais, para que, assim como João Batista, quando ele vê Jesus, ele aponta para os 2 discípulos e fala com eles: olha, esse é o Cordeiro de Deus. Assim, quando cada um de nós agimos, sendo ponte, nós levamos as pessoas a Jesus. E o restante, com certeza, o Senhor faz, porque Ele é o Deus do impossível. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, bendito seja o seu nome. É maravilhoso, Senhor, meditar sobre a vida dos apóstolos. E é maravilhoso ver a maneira que o Senhor chamou cada um. As escolhas que o Senhor fez foram escolhas benditas. E esses homens que ouviram a sua voz, que aceitaram o seu chamado, e cada um dentro do propósito, dentro da característica que o Senhor viu no coração deles. E hoje, especialmente, nós meditamos sobre André. E eu quero te pedir, Senhor, dá-nos essa graça de sermos como André. Sim, Senhor, que nós sejamos ponte, que nós sejamos canal de bênção na vida das pessoas. Usa-nos, Senhor, para levar as pessoas ao Senhor. Usa-nos para que, através do nosso testemunho, muitas pessoas, a começar da nossa família, possam conhecer o seu amor e possam também se render ao Senhor e ser contado entre os escolhidos. Que pelo poder do Espírito Santo possamos entregar a nossa vida e nos deixar ser conduzidos pela sua graça. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.